Oi, pessoal, é hora do almoço, é hora de informação, é hora de diversão, é hora de Gata do Mineiro, é hora da bancada democrática. É isso aí, Leopoldo. Cruzeirão cabuloso, líder mais do que nunca, indo para a fase de mata-mata, na garantia de que vai trazer esse título do Campeonato Mineiro. E o CQC acabou lá na Band e eles venderam os óculos mais baratos pra gente, né? Isso aqui é uma tática para as esposas não verem para onde a gente está olhando no Gata do Mineiro. E a gente vai falar sobre a semana decisiva do Atlético também na Copa do Brasil e no Campeonato Mineiro. Velho, você já falou? Ô menino bobo. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho com a bancada, fique ligado. Vocês dois são dois traíras, vocês combinaram o negócio lá. Claro comigo não. Vocês são traíras, isso aí, beleza. Vamos ver de grau de fazer melhor. Eita, intervalo proibidão. Estamos de volta com o Toledo, Fael e o Gão. E é o seguinte, está definida a rodada das quartas de final do Campeonato Mineiro. Na arte do Dudu, você confere aí que Cruzeiro Patrocinense passou para sábado, dia 17, 16 horas no Mineirão. O Itaí Machado, vice-futebol, foi à Federação Gão e disse que, entre outras coisas, pediu por causa da viagem do Arrascaeta. Exatamente, o Arrascaeta tem que se apresentar, né? A seleção uruguaia, então por isso, para usufruir do jogador, do seu talento, o jogo vai ser às 16 horas no sábado. Também sábado, América e Boa Esporte, Independência, 19 horas, Toledinho. Embalos de sábado à noite. É boa, porque aí a gente já sai ali pra Santa Teresa fora pra comemorar, né, Leopoldo? O título que a gente vai ganhar. Inclusive, voltando ao bar Tiquinho do Bolinha, que voltou a Santinha, né? É, a bolinha tá de volta lá. Atlético e RT será no domingo, às 16 horas, na Independência. Leopoldo Siqueira, como é a maior torcida de Belo Horizonte, não dá para dividir meio de transporte, essas coisas assim, então é exclusividade para o Atlético aqui em Belo Horizonte no domingo, na Independência, mas é um jogo que eu levaria para o Mineirão. E o Tupi recebe o Tombense no estádio Radialista Mário Helena, em Juiz de Fora, sábado, às 17 horas. Leopoldo, você vai sair de férias que dia? Eu saio daqui uns dias eu saio uns dias. Você vai lá dar uma força pro Tupi? Eu não posso, você sempre atribui a mim alguma coisa que o Tupi faça. E eu Tupi não tá tenho no último lugar, Leopoldo, deixa de ser. Você foi lá, botou mó moral, conversou, fez a resenha. Quem sou eu? Mas sobre essa tabela aí, ó, o América tá muito sem moral, porque o América, ontem o Toledinho falou, me ajudou aqui na zoeira e tal, não vai jogar no domingo. E sobre o Atlético ser a maior torcida de Belo Horizonte, coitado, filho, nem no Mineirão você joga, o Mineirão é do Cruzeirão, a gente não quer vocês lá não. Deixa eu te falar, você é desinformado. O América vai jogar sábado, porque domingo a gente tem sítio pra ir, cidade do interior. O americano é cheio de programa, não é igual vocês que não tem nada pra fazer final de semana, não. Então vai no sábado e já libera o domingo. E sítio é pouco, né? Sítio é pouco. Sítio, fazenda, resort. E nós vamos também, gente, tem uma competição que o América vai para a Europa. Ah, é? Daqui a pouco eu falo, porque é a notícia de última hora que eu tô sabendo agora e eu vou falar daqui a pouco coisa fina do América. Maravilha. E aqui o Júnior Silva tá tuitando o seguinte, Fael, o Júnior Silva é lá de Brasília, assiste a gente em Brasília. Muita gente assiste pelo YouTube, inclusive assiste o comercial pela câmera aqui no intervalo. Não, parar de falar coisa no comercial aqui. Não, mas Graças a Deus não pega sua voz. Né? Tá aqui o Júnior lá de Brasília perguntando, você vai ou não vai pagar a aposta do Clássico? Ô Leopoldo Siqueira, o Toledo perdeu pro Cruzeiro e pagou. Ele perdeu de 3-0 para mim, não pagou a aposta nenhuma, então. Eu pedi de 3-0 para o auxiliar, que não deu gol e deu outro. Daqui a pouco a gente vai falar de arbitragem. Fique ligado com a bancada democrática. Então só pague e eu Toledo pagar para mim também. Tá pipocando. Se pagar de pagar a aposta para mim, eu pago. Se não vai pagar, chega de jogo, Voltamos com a bancada democrática. Esse é o momento em que... Deixa eu me preparar aqui, porque aí não vai ter problema nenhum. Vocês se preparam aí e os telespectadores também, porque é um momento de relax aqui no Alterosa Esporte. Daqui a pouco a gente vai falar da polêmica, da arbitragem, mas agora nós vamos convidar você a continuar votando. Tá bombando gatadomineiro.com.br com o seu voto para as representantes dos clubes do módulo 1 do Campeonato Mineiro. Nossos parceiros, Açaí Supremo, que saboroso. Academia Malhação, já malhou? Tem que malhar. E o Samba Praia, põe na agenda 26 de maio no Mineirão, Super Festival do Samba. E atenção, pessoal, porque agora nossos parceiros apresentam a Gata do Mineiro do Atlético. O nome dela é Stephanie Camille Macedo, ela tem 24 anos. E representa o Atlético no Gata do Mineiro 2018. Tá votando aí? gatadomineiro.com.br.
24 aninhos, é de BH, é modelo e é atleticana. Honrando o nome de Minas e honrou bem o nome do gato do Mineiro. Agora, Leopoldo Siqueira, tô conferindo o Instagram dela aqui, Stephanie com TH, _ Camila com K. Você pode acessar aí. Se você acha que o videozinho tá curto, tem um conteúdo muito legal no Instagram dela. O conteúdo muito legal é bom, né? Então, para complementar o conteúdo, vem Camila, ao vivo no gramado do Alterosa Esporte, a representante do Atlético no Gata do Mineiro 2018. Havana, na, na. Half of my heart is in Havana, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Rafael, Nós estamos parecendo os irmãos caras de pau, né? em outros tempos vocês ficavam mais delirantes, né? Eu respeito a gata do Mineiro do adversário. Espero que respeitem a minha. Deixa ele falar, ué. Mas Leopoldo Siqueira, eu conversei com ela ali, é muito legal quando tem uma menina simpática também, assim, representando, né? Ainda mais meu galo. Vamos conhecer, além da beleza, a simpatia então de Camila. Camila, vem cá, já que eles estão de óculos escuros, comportados, eu vou te dar um beijinho de boas-vindas. O microfone para você me contar o seguinte. Já são alguns dias já de concurso pro Gata do Mineiro. Como é que tá a sua vida, Camila? Então, minha vida tá bem corrida, muda bastante, né? Por causa disso, a gente tá divulgando pela internet. E tamo aí, né? Tô confiante. A massa tá participando Sim, a com torcida você. do Atlético tá me ajudando muito, tá me apoiando. Quero até mandar um abraço para toda a torcida do Atlético que tá me ajudando na divulgação. Meus amigos, meus familiares. Eu vi o pessoal da torcida Força 13 divulgando bastante o Sim, perfil dela aqui estão me também. Pedir todas as torcidas do Galo, todo mundo aí que puder compartilhar, seja no Twitter, Facebook, o link da votação que tá no seu Instagram também, né? No Sim, link tá na lá no bio lá. Instagram. Isso, Stephanie com S. É Stephanie com PH, _ Camila com K. E aí lá no Instagram dela tem um link, gente, muita foto, tem foto no estádio, pra você ver que é uma atleticana de arquibancada realmente. Mas pelo nome. Seu pai é americano? Não. Não, porque é nome que americano escolhe, nome chique. É, atleticano não escolhe o nome desse normalmente, não. Camila, Não, como é é que foi? atleticano. Como é que é a sua história com o Atlético? Como começou tudo? Então, como minha família é toda atleticana, né? A gente sempre torceu pro Atlético. Desde pequena eu sempre torci pro Atlético. De arquibancada mesmo, Sim, enlouquecida? sempre quando posso, sempre vou. É. Meus irmãos sempre vão. O seu ídolo no time, ou ídolo? É o Vitor. Vitor? Sim. A sua canhota também é muito bacana. É. A canhota de quem, Fábio? A canhota, o pezinho esquerdo dela ali. Deixa eu ver, aliás, deixa eu ver de perto, deixa eu ver. Agora você acertou. Você é fã, o seu ídolo é o Vitor. Pezinho esquerdo, deixa eu ver o pezinho esquerdo daqui. Pezinho. Olha só, Leopoldo Siqueira. É menor do que do Vitor, né? Ô, Léo, Peraí, não só pra manda o perguntar. atleticano escolher, que ele escolhe o Vitor. Só Não fala perguntar isso aqui aqui. em público, não. Vai no jogo de terça-feira, de quarta-feira? Vou estar lá no jogo de quarta-feira. Qual setor? Então, eu vou com a loucura. Ah, portão 6. Então a gente se vê lá então? Sim, vamos se ver lá. Não. Aí, ó. Melhor. Não adiantou nada, a gente, ó. a gente vai se ver antes do jogo e vai junto então. Tá Combinado? bom. Combinado. Beleza, então. Chegou a Coloca lá na recaída. reportagem da periferia. Camila, gatadomineiro.com.br. Vai votando aí na representante do Atlético. Mais uma desfilada no gramado do transporte. Eu sei que você treme. É, mas você falando assim é difícil discordar, né, filha? É complicado, né? Fala assim na minha cara e tem coisa, a gente fica meio até sem Pegou junto, ação. hein? Olha, Camila, obrigado. É um gentleman, né? Não vai desacatar a menina aqui, né? Não posso, né, bicho? É, gente, o mundo é justo, mas essa calça mais justa. Ê, papai. Enquanto Camila desfila pelo Atlético no gatadomineiro.com.br para você votar, a gente vai conferir que o Cruzeiro está emprestando o jogador, Hugão. Isso que é clássico, né? É, vamos lá, vamos. É outra coisa. Não, desculpa, vamos lá. Falando agora de Nonoca e de Judivan, que vão deixar o time por algum tempo para reforçar o Sport Recife. Pois é, eles estão sendo emprestados ao Sport Recife. Ontem nas minhas redes sociais, inclusive, eu falei dos clubes que estavam interessados
no Judivan principalmente. E eu tinha preferência pelo esporte, porque eu acho que no esporte ele vai ter uma melhor sequência, coisa que ele não está tendo no Cruzeiro. E é difícil também com espaço, com tantos jogadores bons lá atuando. A questão também do Nonoca é que o Nonoca também ele precisa dessa sequência de jogos para que possa mostrar também o seu trabalho, já que ali naquela parte entre os volantes, né, também a disputa é muito aguda. Judivan que se contundiu, né, num jogo pela Seleção Brasileira Sub-20, custou a se recuperar, mas graças a Deus está de volta. Longo, né? É um período longo. E é um jogador que estava no radar do América. O América chegou a sondar, o Toledinho falou que queria o cara. Ah, Leopoldo, fiquei chateado porque o Judivan, ele foi um dos melhores jogadores que eu vi na base jogar. Um cara diferenciado, que Encaixaria ganhava bem todas ali as no bolas. E é uma posição que o América está extremamente carente, que é o ataque. A gente não tem peça de reposição nenhuma. Então seria legal. Agora o Nonoca, eu já falei aqui, eu dei consultoria de graça, não gosto de fazer isso. Mas se não mudar esse nome, Nonoca é difícil. Ô Nonoca, se você chamasse... tivesse um nome mais forte, você estava titular no Cruzeiro já. Na verdade, assim, apenas a critério de informação, a torcida do Cruzeiro, boa parte dela nas redes sociais, também era a favor até que o Judivan ficasse no América para ter um acompanhamento próximo e a gente também poder observar melhor, né? Mas já que está indo para o esporte, também tem uma grande estrutura, a gente deseja toda a sorte do mundo e que volte em breve para brilhar com a camisa do nosso Cruzeiro. As diretorias dos times mineiros poderiam conversar mais, né? Poderiam. Porque está aqui perto, o menino já mora aqui, é muito mais fácil para o Judivan ficar no América do que ir para o esporte. As diretorias poderiam conversar mais quando é para beneficiar o América. Quando é para conversar para aumentar o estádio, aí que é rixa, rivalidade, clássico, que não pode e tudo mais. Quando é para ajudar a América, tem que ter diálogo. Agora o que o Toledo está falando do Nonoca é verdade. Torcedor, principalmente de internet, tem mania de ironizar o nome de jogador. O time de Nonoca vai ganhar de quem? Pega esse nome e sempre usa por um lado errado. Então, Nonoca, dá tempo de trocar. Agora, Nonoca, não vai trocar por outro feio também, não. Para mim, o importante é bola no pé. Vai ter um nome legal. Bola Agora, no pé. Jogou muito. O América não Bota o nome, complicou nada com o Atlético. Eles simplesmente queriam fazer uma reforma lá no campo, sem avisar o América, sem ter as vistorias. Me ajuda aí, né, cara? Pois bem, você falou de conversa, mas houve conversa, Toledinho. A conversa do vice-futebol do Cruzeiro com o Carlos Câmara, que era diretor de futebol do Cruzeiro, agora está no Sport Recife. O Sport Recife começou a conversar e tal, o Atlético queria, mas o Richelli também, dessa vez, não veio, foi para o Internacional. O Galo explica isso e outros reforços para você comentar. Eu vou comentar. Em relação ao Richelli, essa questão, como eu disse, né, nós estávamos conversando, fomos procurados pelo Sport, que eles tinham interesse em 2 atletas nossos, combinamos uma situação, chegou lá e a situação acabou sendo outra, né, uma cobrança de um valor financeiro que pouco acontece no Brasil por um termo de empréstimo, né? Mais de 1 milhão, um valor substancial, que nós, primeiro, não iríamos voltar atrás com a nossa palavra, segundo, que nós não entramos em leilão com ninguém, e terceiro, porque nosso momento é de pé no chão e de enxugar a questão financeira. Nós temos problemas financeiros e o Sérgio, com muita capacidade, está tentando construir um Atlético mais forte, para que o ano que vem a gente possa acelerar também nesse processo de contratações maiores, com o nosso caixa mais tranquilo, para você ter essa situação de uma montagem com mais tranquilidade. Mas nós estamos muito atentos, conversando bastante, e esperamos aí, pelo menos, eu não tenho um número exato, porque o número exato às vezes ele quebra, né? Às vezes ele acaba não acontecendo por um fator ou por outro, como foi esse, pegou a gente nessa situação, mas eu acho que pelo menos 3 a 4 reforços de bons atletas para virem ajudar a gente nessa continuidade de ano. Eu falei que a gente tinha que ver o Galo atuando, né? Quando sondaram ele aqui, muita gente foi contra. E até agora, Alexandre Galo, realmente tá complicado aqui te elogiar, por quê? Tá, que eu entendo a parte financeira, se o presidente falou, se não tem dinheiro, você não pode fazer mágica, né? Mas da qualidade dos reforços que você trouxe até agora, se você repetir esses 3 a 4 reforços do mesmo nível, ainda assim a gente vai ter uma equipe limitada para o Campeonato Brasileiro. Eu nunca entendi muito bem essa tara pelo Richelli, tem que trazer o Richelli, porque é um pouco de coincidência todos os treinadores pedirem o Richelli no Atlético. Então, eu ainda não consegui entender. E se você perdeu o Richelli, que o Sport já não queria, contava mais com o jogador e queria negociá-lo, me preocupa o que você vai conseguir para esse Campeonato Brasileiro. Realmente. E que bom que você perdeu o Richelli e que pena que você perdeu o Richelli, porque deu para ver um pouco que de negociação você tem um pouco de dificuldade ainda. Agora, você percebeu, Gal?
Que ele já falou que esse ano já era. Você viu? Ele tá falando desde o início do Pra quem ano. sabe ler, o Pingo é Não, Francisco. você Ele não falou precisa de um pingo, não, A Toninho. gente tá querendo fazer um time pro ano que vem. Então, torcida atleticana, segura a onda aí, porque o caminho do Tá vocês... embaçado. Não, Ele vai baixar mas o eles estão falando isso abertamente em todas as entrevistas desde a eleição do Sete Câmara, que o orçamento é limitado e tudo mais, que é um ano de reconstrução. E eu já falei aqui, torcedor, vocês pedem para eu cobrar aqui, mas não adianta a gente espernear se o presidente assinar e falar, Alexandre Galo, não tem dinheiro para contratar. Tem que pegar os dois lados da moeda também. Pois bem, tudo que a bancada fala vira polêmica nas redes sociais. Né? O Péricles Maciel está dizendo que o HD da TV Alterosa está deixando o gol ainda mais feio. Ainda bem, né? Ainda bem. Se eu achasse bonito, que eu achasse estranho. Lá em casa ele ocupa metade da televisão. Não sei O por quê. Todinho está dizendo aqui, perguntando, Fael, para que aumentar a capacidade da Independência se o seu time está botando mais de 4 mil? Não, quem sabe, quem acompanha futebol em Minas Gerais sabe que a gente fez o Independência, público que houve no Independência até hoje lá, o América distribuiu ingresso agora no último jogo da Série B e tudo mais, mas público no Independência, que fez o Independência conhecido em toda a América do Sul, foi o Galo. E lá no Mineirão a gente vai só pegar a faixa normalmente. Só na boa. Ele só vai na boa. Só vai na boa. E faixa no Mineirão lá, ele só pega de Série B. E o Cruzeirão Cabuloso é quem é o grande campeão mesmo lá do Mineirão. Então não Ô, fica Gão, fiado não, velho. você não Pelo viu amor de uma Deus. faixa que eu peguei da Copa do Brasil porque o estádio estava vazio e sua torcida não foi apoiar. E você viu 3 de Campeonato Brasileiro porque a sua torcida também estava presente e assistiu o Cruzeiro ser campeão, coisa que você não consegue ser no brasileiro. normalmente. Tô ganhando quando é 10% Ah, lá. com certeza está. Tá assim demais. O telespectador está pegando por um, tá? Agora faltou o Toledo. O Highlander está dizendo o seguinte, judiação, colocar o jogo do América sábado de noite para meia dúzia de senhorzinho pegar gripe. Ô, Highlander, não faz isso, Toledo. Essa foi boa. Agora, deixa eu falar. Você ri, é o pior, velho. Não, mas é engraçada. É engraçado. O cara é criativo, a gente tem que ver. Agora aqui, a torcida do América tem que ajudar. Porque o time foi segundo lugar na primeira fase, está na primeira divisão e a torcida não está comparecendo. Então tem que ir mais para evitar esse tipo de piadinha aí. Ó. Continua o desafio, não tem 20 mil americanos em BH. Gente, eu não vou conversar isso, porque você é do Ibope? Não Você tem. deve ser do Ibope, porque tem Só estranho dá assim, atleticano e assim. cruzeirense. Falou. João. Vamos encerrar a briga da Série B e deixa o chefe falar, velho. Falando em América, Rafael Moura, o He-Man tem a força e a gente tem a reportagem exclusiva. Ele chegou ao Atlético com discurso de jogador torcedor, mostrando toda a felicidade. Fez 51 jogos, 9 gols e não teve o contrato renovado. Agora, não quer saber mais de Atlético. Ele mudou de camisa, usa a alviverde do América e se diz um novo Rafael Moura. E é com ele que vamos bater um papo, com o atacante que já balançou as redes pelo Coelho. Rafael, a sua comemoração faz jus ao seu apelido de He-Man. Eu tenho a força. Agora eu tenho a força e eu tenho o gol, a porteira abriu? Primeiro, muito feliz de poder ter feito o primeiro gol com a camisa do América. Já estava me sentindo pressionado. E ainda falta eu poder fazer a comemoração do He-Man diante do meu torcedor. Como é que foi a sua chegada na América, a sua recepção? Foi muito bom. Encontrei aqui um grupo muito bacana. Quando o Anderson me fez o convite, ele já tinha me falado do grupo, dos atletas que aqui estão, que todos os funcionários tratam como se fosse realmente uma família. Você é muito adepto às redes sociais. E você sabe que repórter fuça tudo. Eu era um cara muito fechado, sou assim na minha vida particular, só que depois que eu voltei para cá o ano passado, parece que eu extravasei tudo que eu tinha para fazer, porque perto da minha família, perto da minha mãe, perto do meu pai, perto das minhas irmãs. Então eu acho que eu estou seguro, poder jantar, poder sair, poder demonstrar ao público que eu estou fazendo isso. Não sei se eu te falar que o América é pioneiro nisso. Aqui faz muito tempo que a gente vê esse tipo de fute-mesa aqui no América. Você já treinou fute-mesa? Não, aqui ainda não. A gente até tinha comentado sobre isso. Se aqui é pioneiro, os meninos estão precisando treinar, porque quando eles foram lá também eles não jogaram nada. Quem é o rei do fute-mesa? O dono da mesa, né? É daqueles que, tipo, você perdeu, você recolhe a bola, parou a brincadeira, não vai postar. Não, até que não. É difícil de eu perder no fute-mesa, né? O objetivo do Rafael Moura nesse 2018? O primeiro, manter essa felicidade, essa alegria que eu tô aqui no América, de poder estar em casa, de desfrutar
jogar numa grande equipe, jogar o Campeonato Brasileiro mais um ano, com objetivos individuais, claro, mas o mais importante é o coletivo e fazer um grande ano no América. Você é amigo do Enderson e agora é comandado por ele. De vez em quando você fala, poxa, professor, você tá pegando pesado, porque o Enderson põe você para trabalhar mesmo. Não, o Anderson sempre foi assim. É um cara muito estudioso, um cara que trabalha bem. É até bom quando você trabalha com qualidade e demonstrando o porquê que você está trabalhando muito. Mas o Anderson melhorou muito. O Anderson era uma pessoa muito mais rígida. Ele colocava para fora tudo que ele pensava. Hoje ele já está um pouco mais experiente, um pouco mais tranquilo. Ele consegue passar as coisas pra gente sem ter aquela imposição que era 2011 no Fluminense, quando ele pegava bem mais pesado. Eu tô vendo, tô pensando aqui no Rimei. Ô, gente, é o seguinte, o Rimei é um grande... Não, que eu tava olhando pra televisão de lá. O Rimei é um grande profissional, a gente tem que respeitá-lo muito. Ano passado esteve à disposição do treinador do Atlético o ano inteiro praticamente, agora está precisando jogar um pouquinho mais, sabe? Tá sendo prejudicado pela falta de criação no meio do Serginho, pela falta de cruzamentos bons dos pontas, mas quando a bola chega em você, Rimei, tem que tratar ela com mais carinho, tem que segurar mais, fazer um pivô e rodar. Mas a gente ainda acredita em você. A torcida não está muito satisfeita não, mas acredita. E agora, a partir das fases agora eliminatórias, eu tenho certeza que você vai melhorar muito. Legal essa história do Anderson. Que ele falou que o Anderson ganhou uma experiência, mudou muito o perfil dele. O cara amadurece, Quem conversou com o Anderson aqui e tal, e um papo que a gente teve foi muito legal. Não, e a gente, vamos supor, eu fui treinador muito tempo de futebol de salão, a gente começa a perceber que às vezes falar demais e pressionar muito dá menos resultado do que você ter calma e na hora que o bicho está pegando você saber acalmar. Então o Anderson está muito assim, ele está muito equilibrado e é o grande momento da carreira dele. E o América rumo à Europa é agora a hora da notícia? Não? Quer falar de uma vez, meu povo? Você que sabe. O negócio é o seguinte, gente, eu estive lá no CT ontem e fiquei sabendo de uma ótima notícia. O América vai levar o Sub-17 para a Holanda, para uma competição internacional com Ajax, PSV, Seleção do México, Zenit. Então, a grande oportunidade aí para os meninos da gente. E é um grande time, o 2001 do América. O Paulo Brax, que entrou lá para administrar a base, está indo muito bem e está conseguindo já movimentar tudo. A animação lá dos meninos era incrível. Então, parabéns, Paulo, parabéns, América. Tratar bem esses meninos aí. O Júnior também está muito bem para aparecerem vários craques no futuro. E você imagina o departamento do América, a hora que falou que precisava tirar passaporte que ia sair do país. Como assim sair do país? Competição internacional. Como assim competição internacional? Qual que nós vamos disputar? Existe competição fora do Brasil? É mesmo? Essa é a nossa realidade. Inclusive, o Atlético está esse ano na Libertadores, não está? Fizeram todos os passaportes, né? Sul-Americano. Vocês estão aonde? Sul-Americano, Argentina. Pô, deixa eu te explicar, eu tirei meu passaporte Argentina, também. Você vai com carteira de identidade, precisa de passaporte. Passaporte também. Ô, Léo, o atleticano, ele carimba o passaporte dele na Argentina só para ter volume, porque ele não vai falar nenhum. E continua o bombardeio aqui em cima do Fael. O Evaldo Aires, pipoca até para pagar a aposta. Rayane Rodrigues, paga a aposta, Fael. Não, é que eu fui prejudicado pelo Serginho que não pagou. O Toledo já não me pagou em outro clássico e esse ano também. Ainda teve aquele menino da Caldense. Eu te paguei todas as apostas que eu perdi. Eu perdi uma, né? Pra você. Então a gente vai negociar isso aí. O Gão pagou uma aposta muito difícil, eu vou pagar. Mas eu vou cobrar aqui também a do Toledo, que foi 3-0 e ele não pagou. Deixa eu te falar, eu estou com recurso no tribunal, o Leopoldo levou lá pro Carline. Isso vai chegar até no Zeca lá na diretoria. Eu entrei com recurso contra a arbitragem, porque nós não perdemos de 3-0 para vocês. Nós perdemos de 3-0 para a arbitragem, que validou um gol de vocês que não foi e anulou o nosso que foi. Então está sendo julgado. Ô Zeca, tá em casa então, né, irmão? O Zeca vai julgar. Que choradeira. E eu que sou o cruzeirense, ganhei dos dois aqui, só assisto esse quebra-pau. Então vamos voltar a essa questão toda, falando agora de polêmica na arbitragem. Volta na 12 aí, por gentileza, Rafael. Já que o Toledinho citou essa situação, ontem a gente ouviu aqui o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de Futebol, Giuliano Bolzano. Vamos repetir um trecho que é exatamente da punição ao auxiliar depois do jogo em patrocínio entre Cruzeiro e Patrocinense.
No lance do Cruzeiro, o Guilherme infelizmente validou um gol da Patrocinense em posição ilegal, um lance de extrema dificuldade, mas logo após o jogo eu já conversei com o Guilherme é um profissional de extremo caráter, ele mesmo já falou, Juliano, já sei ele é da comissão, você fique à vontade para tomar qualquer decisão, né, ele se cobra muito, então a gente conversou e realmente é o melhor a se fazer nesse momento, é que ele não atue mais até o final do campeonato, até porque nós estamos numa fase aguda. O dirigente foi claro nesse sentido aí, bancada, porque o erro visto, revisto e definido na partida do Cruzeiro com o Patrocinense era passível de não ter acontecido, era mais claro de ter sido analisado. Ele está atrasado, né, chefe? Na hora que acontece a jogada, a gente percebe, olhando por outro ângulo, que ele está um pouco atrasado enquanto está acontecendo a jogada. Tem um lance daqui a pouquinho aqui. É porque o Toledo ontem disse que só a punição ocorreu, não no caso do América. Não é isso que você falou? A gente fica muito, assim, surpreso. Por quê, Juliano? O caso do América com o Atlético foi muito mais grave. Ficou ali provado, você não quis ver que a bola do Atlético não entrou e a do América entrou. E ele inverteu. E mais do que isso, o mínimo que ele tinha que ter feito é ter o mesmo critério. Ou dava os 2 gols, ou não dava nenhum dos 2. E não teve punição nenhuma, nem um puxãozinho de orelha. A questão é essa, Toledinho. Pode colocar 14, por gentileza, aí o pessoal do Switcher. Exatamente essa é a informação, esse é o retorno da arbitragem, do Departamento de Arbitragem da Federação, Toledinho. Porque os lances que a gente está mostrando aí agora, que foram definidos pela decisão do Guilherme, disso que a gente vê correndo aqui no canto da tela, são lances que não foram possíveis de ter sido clareados, mesmo com o tiratema da detentora dos direitos. Até porque ela se confundiu, né? Tem um canal fechado dela por assinatura e o canal aberto. Foram 2 análises diferentes. Porque é um software que não é a imagem real. Então é por isso, Toledinho, que não houve a definição de uma punição ao Bandeira por esse lance, porque não houve conclusão de que realmente esses lances foram gols ou não foram gols. Agora você acha que se fosse para o Cruzeiro a posição seria diferente? Né? Isso que a gente reclama na federação. Tá claro aí, gente. Todo mundo viu. O Fael não quer assumir, mas ele sabe que a bola do Atlético não entrou e que do América entrou. Mas eu falei isso no dia do jogo, porque a minha impressão foi essa. Eu falei que na segunda-feira. Agora, você não concorda comigo? Isso aí foi análise de todos os comentaristas de arbitragem. Na dúvida, você tem que ter o mesmo critério. Então ali no mínimo. Toledo, foi o que eu falei aqui na segunda. Você foi muito coerente na época. No mínimo. Na época não, todo dia. Não, todo dia não, naquele dia. No mínimo, ele teria que dar os 2 gols ou não dar nenhum dos 2. Então houve um erro aí de análise do fato. E também o Juliano embarcou nessa. Agora não teve jeito. Ô Juliano, quer gastar menos energia em 2019? Coloca tecnologia, coloca chip na bola e tudo mais. Pronto, você não vai gastar essa energia e ter essa dor de cabeça. Mas o impedimento ainda vai continuar o problema, né? É uma saída, porque se até mesmo o melhor auxiliar, né, da temporada passada está na geladeira, está complicado. Por isso, por causa de problemas de arbitragem, o vice de futebol do Cruzeiro foi até a Federação Mineira de Futebol e agora abre o jogo. Fala, Itaí. O Cruzeiro, na verdade, desde o início já estava achando a arbitragem ruim. E principalmente a questão dos bandeiras, né? Se você for parar para avaliar, quem mais está errando são os bandeiras. São erros propositais? Eu acredito que não. Mas são erros, principalmente nos últimos, que foram cedidos por pressão. E o Cruzeiro não precisa fazer pressão num campeonato que classifica 8 para classificar entre 8. O Cruzeiro não precisa. Por isso que a gente esperou a fase de classificação também para vir reclamar. Porque fazer pressão antes na arbitragem, num campeonato que classifica 8, com medo de não classificar entre 8 times grandes, então o Cruzeiro não tem essa preocupação e nunca vai ter. O sinal de que a coisa está ruim é o nosso melhor bandeira, né? O melhor bandeira do Brasil errar 2 vezes consecutivas, né? Mas eu acredito muito na honestidade dele. Eu, por mim, a nossa torcida é até contra o que eu vou falar, mas eu, por mim, eu falei para o presidente que não teria punição no lance, porque o lance realmente é um lance, o jogador estava voltando e foi no espaço curto, dava sim para errar. Eu acredito que aquele lance
que teve no clássico Atlético e América também é lance passivo para erro. Eu acredito muito na honestidade da arbitragem, mas infelizmente a pressão que teve fez com que a arbitragem errasse mais. Nós vamos fazer uma reunião com a comissão técnica, porque isso aí envolve também a parte técnica, né? E há essa possibilidade sim. Primeiro a gente veio saber qual que é o projeto da federação para esses jogos, porque pelo que a gente vê aí nos sorteios, vão ser 3 jogos muito difíceis, porque as equipes do interior, você vê os jogos aí tirando um ou outro, o campeonato está num bom nível. Que a questão do Léo, se você olhar no contexto, você acha que o Léo agrediu. Só que o Léo não agrediu, aquilo ali foi a questão do momento do corpo do atacante do Atlético Mineiro com o Léo, que estava nervoso, os dois estavam se chocando, então deu a entender naquele momento. Você vê aí, não sei se vocês tiveram oportunidade, uma cotovelada brusca que um juiz deu num jogador nessa semana aí. O juiz não quis fazer aquilo, então o Léo, se você pegar o currículo do Léo, você vê que o Léo não é um agressor. Então a gente acredita muito. E o principal motivo também da nossa vinda aqui, já havíamos enviado o ofício, mas foi que o presidente da comissão de arbitragem, depois do jogo, ele deu entrevista punindo, né? Ele, na opinião dele, já punindo o Mano e punindo o Léo. Isso não é ele que tem que falar e ele que tem que fazer. A federação tem tribunal e de qualidade. Então a gente reclamou isso também com o presidente. Um presidente de comissão de arbitragem, ele não tem que dar opinião se o lance é ou não para o tribunal, se tem que ser julgado ou não. Isso aí deixou o Cruzeiro também insatisfeito. Bom, tá aí o lance e eu busquei na Federação Mineira alguma informação sobre essa crítica do Itaí e não vai haver resposta. Tá certo o vice-futebol do Cruzeiro dizer que não houve agressão? Vamos lá. Eu já falei aqui que isso realmente é uma coisa que o Léo não pode fazer. E o torcedor do Cruzeiro na época me criticou bastante e eu coloquei outro ponto. Fosse numa Libertadores, dentro da área, acontecesse o pênalti, tava todo mundo me cobrando para que eu falasse a respeito do Léo. Mas o que eu pedi foi um critério em relação à postura e conduta do Léo, sempre como jogador. Ele não é de fazer isso. Então, se houver o julgamento, então que haja essa avaliação. Haverá isso que eu peço. Haverá o julgamento hoje, ele pode pegar até 4 partidas. Agora o Itaí, ele me lembra o caso lá de Baipendi, que o marido, na delegacia, o marido da mulher estava com a facada nas costas. Aí o delegado perguntou, o que aconteceu? Ela falou assim, não, ele escorregou no tapetinho e caiu de costa na faca. Né, que eu estava achando que era ela. Aí o delegado virou para ela e falou assim, mais 7 vezes? Então, Itaí, me ajuda aí. O Léo fez o movimento, né? Não foi o atacante do Atlético que virou o rosto para trás. Para comentar aqui no programa, eu faço mais ou menos o que o Gão fez agora. Eu falo assim, gente, se fosse com o Atlético do lado de lá, o que eu ia avaliar nesse caso aqui? Como que eu ia fazer um comentário na partida? Foi pênalti, foi gol, como foi no caso do América, no gol que eu falei que penso assim, que foi gol do América e não foi do Galo. Mas enfim, ô Itaí, desse jeito aí não dá para discutir, né? Foi agressão. E apenas sobre o restante que ele falou, acho que é a hora certa sim de você ir na comissão agora, lá na federação, você pedir um pouco mais de atenção, porque fase de mata-mata agora, acontecer algum detalhezinho aí, realmente a federação pode ser muito cobrada, então vamos dar atenção especial agora. Minha preocupação é que invertam e começam a prejudicar o Atlético agora, porque na dúvida, não, já chega agora, toda a dúvida do Galo aí vai começar a prejudicar. Porque o Itaí disse que o problema desses erros aumentaram por causa da pressão. Quem fez essa pressão? Não, eu acho que o Atlético fez uma pressão e foi o time mais beneficiado nessa primeira fase. Quanto que o Atlético fez pressão? Por isso que você está com medo. Quanto que o Atlético fez pressão? Você vê nitidamente não, que nitidamente na dúvida onde? Estavam... Não, agora onde que a pressão do Galo foi? Na federação, Quando? O América foi o Salum que foi pro microfone lá, depois foi o Uberlândia que reclamou agora, e tal. O que nós queremos, federação, pelo menos é a minha intenção, eu acho vocês, é que ganhe o melhor. Sim, sem essa do ato ter que ajudar ou acontecer uma coisa errada. E principalmente times do interior, como o Uberlândia, que foi prejudicado naquele gol legal, porque mudaria a partida e de repente poderia salvar o Uberlândia. São times
com orçamento limitado e um golzinho faz todo o Chefe, o programa tá curto pra caramba, mas é assim, ó. Queria que o torcedor prestasse atenção. O Fael está pedindo algo em favor do Uberlândia num jogo que foi contra o time dele. Eu tô pedindo coerência apenas pro Léo num jogo contra o Atlético. E o Tolidinho tá pedindo aqui apenas coerência em determinados julgamentos. Ou seja, nessa parte aqui, não tem como ninguém aí desse lado aí julgar a bancada em relação a estar favorecendo seu próprio clube. Vai acabar acontecendo de termos aí nessa reta decisiva do Campeonato Mineiro a arbitragem de fora. Né? Aí a gente sempre vai reclamar da arbitragem mineira, porque experiência com os grandes jogos, mesmo em casa, vão ser menores, vão ser reduzidas, né? E a gente vai ter depois também árbitros de fora que não são perfeitos, né? Então precisa haver um trabalho mais coerente, mais abrangente nessa coisa da arbitragem. Profissionalização, tecnologia, treinamento, menos pressão e tudo mais. Mas aí, Léo, os caras têm que ser mais inteligentes, tipo o Juliano Bozano, que vem lá do Sul, né? Reúne com o presidente diretor de arbitragem lá de São Paulo, do Rio, e faz o intercâmbio. Põe o cara daqui para apitar o jogo de Flamengo e Fluminense, porque são bons. E lá eles não vão ter essa pressão. É só fazer um intercâmbio. Ninguém está querendo crucificar a Mineiro, não, porque são bons. Exatamente. Bom, olha só que bacana. Toda terça-feira você confere lá no superesporte.com.br a memória da TV Itacolomi, que a gente mostra para você agora em tempos de seleção mineira representando o Brasil. Ô rapaz, foi bom. Foi bom porque era tudo diferente, né? O Mineirão lotado. E você jogar com o campo lotado, aquele entusiasmo natural do torcedor, que era uma seleção brasileira, só que representada pelos mineiros. Então, eram 9 jogadores do Cruzeiro, na época, e 2 do Atlético. E os 2 do Atlético, o Daí e o Djalma Dias, 2 grandes jogadores. Porque era uma seleção feita sem treinar, praticamente reuniram assim e vão jogar. Então tem que ter uma base. E a base que estava ganhando alguns campeonatos seguidos era o Cruzeiro. Então tinha que ser mantido o Cruzeiro. E os jogadores, o Daí e o Djalma Dias, que eram 2 grandes jogadores, eles entendiam isso. E nesse jogo eu tive o prazer e a satisfação de fazer um gol. A bola cruzada pelo Rodrigues, eu antecipei ao goleiro e toquei a bola para a rede. O jogo foi 3-2, era uma festa. E nós sentimos premiado por estar participando dela. E como artista principal, né? Porque o Cruzeiro tinha um timaço e o Atlético tinha grandes jogadores. Então uniram os dois, foi uma festa. Grandes momentos da nossa queridíssima TV Itacolomi, toda terça-feira, superesporte.com.br e aqui no Alterosa Esporte. E a maioria era a Academia Celeste representando a seleção brasileira, que hoje, pra mim... E depois teve um time só do Galo ganhando também. Agora, quero questionar essa seleção. Cadê os jogadores da América? Pois é, não sei não. Eu sei que o Stanley vai começar a trabalhar agora no grande Alterosa Alerta, enquanto a gente vai almoçar com a Camila, que é a gata do Mineiro, representando a série. Tá bom, Stanley? Vai com o Rafael aí, Stanley. Isso, vai lá, tudo de bom.